Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer estar aqui mais uma vez e dessa vez vamos fazer um episódio muito especial, muito interessante sobre as MIGs, né, as cirurgias minimamente invasivas em glaucoma. Para conversar sobre esse tema, eu queria dar as boas-vindas para um convidado que é muito especial para mim porque é conterrâneo de Juiz de Fora. Além de ser especialista em catarata e glaucoma e presidente da SBO, o Dr. Ricardo Paleta Guedes. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigado, Bernardo. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, conversar com você, que é de Juiz de Fora, a nossa terrinha natal, e parabenizar pelo todo o trabalho que vocês têm feito através do Oft Review e desse podcast que é tão ouvido e a gente ouve tanto falar de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas palavras. Então, assim, antes da gente começar as perguntas em si, eu queria fazer aqui uma breve introdução sobre MIGs, né, para os nossos ouvintes. As MIGs, né, são uma nova classe de procedimentos em glaucoma que trouxeram um conceito, né, com o objetivo de causar o menor trauma possível ao tecido ocular, evitando aí as cicatrizes conjuntivais e se tornando ali um perfil mais seguro de cirurgia, menos complexo, com menos intervenção e com resultados um pouco mais previsíveis. A abordagem AB interno, através de uma incisão na córnea, torna essa cirurgia muito diferente das cirurgias convencionais, que de modo geral manipulam a conjuntiva e acabam tendo uma experiência pós-operatória um pouco mais desagradável para os pacientes. Bom, primeira pergunta, doutor Ricardo. As cirurgias convencionais aí de glaucoma, como trabeculectomia, implante de drenagem, ainda são as cirurgias aí mais padrões e mais realizadas. Nesse sentido, qual que é o papel das MIGs? Elas vieram para substituir essas cirurgias ou para complementar? Bernardo, iniciar com essa pergunta é muito interessante, porque é a grande confusão gerada quando essas MIGs surgiram, né? A gente tinha as técnicas de cirurgia tradicionais, trabeculectomia e os implantes de drenagem, que normalmente eram indicados para aqueles casos onde o tratamento não invasivo convencional já tinha deixado de funcionar. Então, são aqueles casos onde o colírio, você tinha passado 1, 2, 3 colírios, a pressão continuava descontrolada, e aí a gente tinha que fazer alguma coisa, normalmente aí era a indicação cirúrgica. A gente raramente indicava cirurgia de glaucoma para um caso onde estava funcionando bem o colírio. E as MIGs, elas vêm com um paradigma mudado em relação a isso. A maioria dessas cirurgias AB interno, de abordagem trabecular, elas vêm na intenção de ser um substituto do colírio, enquanto eles ainda estão funcionando. Então, é uma cirurgia para ser feita normalmente em pacientes que não teriam indicação de cirurgia. Então, a trabeculectomia e os implantes de drenagem ainda têm aquele seu espaço, aquela população, quando os colírios ainda já não estão funcionando mais. Então, basicamente, é uma quebra de paradigma essas cirurgias microinvasivas. E aí gerou um pouco de confusão, porque tem ainda muita gente que acha que essas cirurgias vieram somente para diminuir as complicações da trabeculectomia, tornar uma cirurgia mais segura, mas que possui as mesmas indicações, a mesma população de uso. E, na verdade, não é assim. Na verdade, então, né, se eu tiver entendido corretamente, é um grupo de cirurgias para serem utilizadas não no fim ali da linha, não nos casos mais avançados, mas sim nos casos mais moderados, às vezes até como uma substituição de uma ou mais classes de colírios, né? A gente costuma pensar nas indicações cirúrgicas de glaucoma atualmente em termos de níveis de obstrução da via de drenagem do olho. A gente sabe que a pressão no olho sobe para o entupimento progressivo da via de drenagem convencional, que é a via trabecular. Então, esse entupimento ele não acontece todo de uma vez. Ele acontece inicialmente na malha trabecular e vai se estendendo para as vias mais profundas, que vai ser o canal de Schlenk e canais coletores. O nosso raciocínio como especialista de glaucoma para indicar um procedimento cirúrgico é o seguinte: se esse entupimento ainda está inicial, ou seja, está restrito na malha trabecular, é o momento da gente atuar com essas MIGs trabeculares, o implante de iStent, técnicas de goniotomia como Kahuke, etc. Agora, se o entupimento da via de drenagem já está maior, a via de drenagem já está toda comprometida,
aí é o caso da gente já não conseguir reabilitar mais essa via de drenagem, a gente ter que criar uma nova via de drenagem. E quando a gente cria uma nova via de drenagem, é através dessas técnicas tradicionais, trabeculectomia ou implante de drenagem. Então a gente separa o raciocínio de acordo com o nível de obstrução da via de drenagem, entendeu? Perfeito. E quando a gente fala de MIGS, existem várias técnicas, vários dispositivos, e eles, né, podem atuar em diferentes locais nas vias de drenagem do olho. Queria que você explicasse isso para a gente, né? Como que esses MIGS podem atuar na via convencional, podem criar ali um bypass para o espaço subconjuntival. Queria que você desse uma introdução sobre isso, por favor. Essas cirurgias, elas, na verdade, recentemente, elas tiveram até uma divisão de nomenclatura. Tá? A gente, antigamente, há 10 anos atrás, a gente englobava tudo sobre o termo de MIGS, que é Microinvasive Glaucoma Surgery, cirurgia de glaucoma microinvasiva. Incluía tanto as técnicas trabeculares angulares quanto as técnicas subconjuntivais e supracoroidianas. Hoje em dia a gente tirou as técnicas subconjuntivais para um outro grupo. E esse outro grupo a gente chama de MIBS, M-I-B-E, que é Minimally Invasive Bleb Surgery. Então a cirurgia minimamente invasiva que gera uma bolha de filtração. E aí nesse grupo de MIBS a gente inclui o Zen, Gel Stent e o PreserFlow. Então, são 2 dispositivos. Já nas outras técnicas de MIGS, a gente inclui todas as técnicas trabeculares, que seria o iStent, o Hydrus, a goniotomia, as diferentes técnicas de goniotomia. E as técnicas de drenagem supracoroidiana, que a gente teve no passado o CyPass, que foi retirado do mercado, e outros dispositivos que estão em investigação. Então, basicamente, quando a gente fala MIGS, atualmente a gente pensa ou drenagem convencional trabecular ou supracoroidiana. Perfeito. Não, muito boa essa explicação. E falando de Brasil, o que a gente tem disponível no Brasil hoje? A gente já tem algum desses dispositivos que forma bolha disponíveis ou apenas os trabeculares, como o iStent e os No outros? Brasil, a gente tem disponível tanto as MIGS quanto as MIBS. Né? As MIGS trabeculares, a gente tem o iStent, primeira geração, o iStent Inject, e a gente tem as técnicas de goniotomia, como o Kahook Dual Blade. Supracoroidiana, a gente não tem nenhuma técnica aprovada, e quando a gente vai para as que formam bolha, a gente tem o Zen, Gel Stent, e a gente está na expectativa da aprovação do PreserFlow, que também gera uma bolha subconjuntival. Então, a gente tem hoje disponível um arsenal terapêutico grande para a gente utilizar nesse perfil de paciente que precisa das MIGS ou MIBS. Perfeito. E assim, quando a pessoa está se iniciando nas cirurgias angulares ou quer começar a fazer esse tipo de cirurgia, quer acrescentar esse tipo de cirurgia ao seu arsenal, quais são as maiores dificuldades, assim? Qual que é o passo cirúrgico mais desafiador? O que é o grande limitador aí para a pessoa que quer começar a fazer esse tipo de cirurgia angular? E que dica que você pode dar para quem está começando e quem quer se aventurar nessas cirurgias? Um passo fundamental para essas cirurgias angulares é saber gonioscopia. Então, o primeiro passo antes de se aventurar numa cirurgia dessa é estudar gonioscopia. Né? Fazer um curso de gonioscopia, avaliar bem, treinar a gonioscopia nos pacientes, no dia a dia. Mesmo no consultório, né? Mesmo no consultório. Estamos falando nem de intraoperatório. Não, no consultório é você identificar as estruturas angulares. Porque você vai ter que saber onde é que está o trabeculado, não pigmentado, trabeculado pigmentado, esporão escleral, banda ciliar, a configuração da íris. Porque essas cirurgias todas, sejam elas MIGS ou MIBS, elas estão indicadas para glaucoma de ângulo aberto. Então, o primeiro passo é saber identificar o ângulo. Então, a gonioscopia. Então, se familiarizar com a gonioscopia. Para o especialista em glaucoma, isso é meio que automático, ele está acostumado a fazer a gonioscopia. Mas para um cirurgião de catarata que quer começar a fazer MIGS, ele muitas vezes relegou o exame de gonioscopia para alguém mais da clínica, ele não faz a gonioscopia mais. Então, ele tem que voltar a fazer a gonioscopia para poder se familiarizar com o ângulo e depois poder fazer uma cirurgia com segurança. O próximo passo é se familiarizar com a ergonomia da cirurgia.
A cirurgia tem uma ergonomia própria, a gente tem que inclinar o microscópio, inclinar a cabeça do paciente, usar uma lente de gonioscopia direta, o olho fica um pouquinho mais distante do cirurgião do que normalmente a gente está acostumado a operar catarata, então a gente fica com o braço um pouquinho mais esticado. Então você tem que treinar essa ergonomia. E como é que a gente treina essa ergonomia? A gente treina essa ergonomia fazendo uma cirurgia, treinando essa gonioscopia direta, essas posições, ao final de uma cirurgia de catarata, por exemplo. Fez a cirurgia de catarata, inclina o microscópio, inclina a cabeça do paciente, coloca uma lente de gônio, pega uma cânula de viscoelástico, coloca lá dentro e vai fazendo, para ter essa noção de profundidade, ter essa noção de mexer na câmara anterior, nessa posição, que não é a posição habitual de cirurgia nossa. E aí, passo a passo, você vai criando essa intimidade e vai avançando. E aí a gente tem os próprios laboratórios dos dispositivos, as empresas que vendem os dispositivos, elas têm um programa de certificação. Como é uma cirurgia muito delicada e muito depende de um resultado adequado, os laboratórios, isso é exigência das agências reguladoras no mundo inteiro, né? A Anvisa, a ANS, o FDA, na França, elas exigem que o laboratório só venda para cirurgião bem treinado, porque são dispositivos caros e o cirurgião ele tem que oferecer o que é melhor. Então, essas empresas, elas certificam o paciente, então, elas dão um curso prático, teórico e prático, para certificar o médico para colocar esses dispositivos, e isso é importantíssimo. Perfeito. Eu acho que em toda cirurgia oftalmológica, um dos passos mais críticos é a visualização, né? Você tem que estar visualizando bem, né? Eu que sou especialista em retina, cara, quando você está enxergando tudo bem, você está enxergando as coisas com qualidade, você consegue fazer a cirurgia. E acredito que nas cirurgias angulares o passo, assim, mais importante é isso, né? Você conseguir ter uma boa visualização, aí que vai exigir dominar a gonioscopia intraoperatória, a firmeza da mão, né? Então acho que deve ser esse um dos passos mais importantes. É isso mesmo, essa ergonomia é muito importante, e o que você falou foi tudo, é visualização. E para ter uma boa visualização, você tem que estar com esses outros passos em mente, você tem que saber o que você está enxergando, você tem que saber onde que você vai implantar o dispositivo. Tem muita gente que está escutando a gente que não tem familiaridade com esse assunto, então se você puder assim, explicar como funciona mesmo, que a gente falou de iStent, de CyPass, de Zen, né? Se você puder explicar basicamente como funcionam, pelo menos os três principais aqui, o MIGS, o Zen e o Kahook e o GAT, como que eles funcionam, como que eles agem, para a gente poder ir avançando na discussão. Ótimo. Aí volta naquele raciocínio. Isso é interessante, porque o glaucoma, antigamente, o conceito de glaucoma era aumento de pressão intraocular. Quando o conceito de glaucoma era aumento de pressão intraocular, a atenção do oftalmologista, da pesquisa, era toda voltada para a pressão, escoamento, produção. Então, existia exame de tonografia, valorizava muito a curva de pressão, então era uma atenção voltada para isso. Quando o conceito de glaucoma saiu de pressão, e pressão passou a ser só um fator de risco, e virou uma neuropatia, e corretamente o glaucoma é uma neuropatia, a atenção da pesquisa, dos laboratórios, se voltou para o nervo óptico e camada de fibras nervosas. E se esqueceu a parte da pressão e a parte angular. Então, durante anos, a gente frequentou o congresso de glaucoma, onde só se falava em nervo óptico, camada de fibras nervosas da retina, não se falava nada de malha trabecular, canal de Schlein e canais coletores, que é onde o problema começa. A gente tem que lembrar que no glaucoma de ângulo aberto a gente tem duas áreas doentes no olho. A malha trabecular, que adoece, é uma trabeculopatia, uma doença trabecular bem conhecida. E, como consequência dessa doença trabecular, vai gerar uma neuropatia. E todas as duas doenças oculares, trabeculopatia e neuropatia, têm genes que predispõem ao aparecimento dessa alteração patológica. Então, como é que funciona essa doença trabecular? Primariamente, o tecido que adoece é o trabeculado, geneticamente determinado. Quando o trabeculado vai adoecendo, ele impede que o humor aquoso passe através dele, nessa via de drenagem, vai chegando cada vez menos humor aquoso no canal de Schlein e canais coletores, que são os níveis seguintes, e o canal de Schlein e canais coletores sem líquido, eles se colapsam. Então, esse colapso do canal de Schlein e canais coletores é que faz o glaucoma agravar e a pressão subir cada vez mais. Então, é uma doença progressiva trabecular na via convencional.
Quando a gente tem, como eu disse no início, um entupimento no trabeculado só, canal de Schlenk e canais coletores ainda estão preservados, a gente pode usar técnicas trabeculares. Que técnicas são essas? Que vão facilitar o humor aquoso passar através do trabeculado. Tem alguma forma de eu saber se ou é só pela estimativa, pela gravidade do glaucoma? Saber se o problema está no trabeculado ou no canal de Schlenk? Esse é o próximo passo do exame de imagem no glaucoma. Vai ser a gente ter um exame de imagem que vai mostrar para a gente onde que o canal de Schlenk está viável, onde que ele não está, em qual paciente que ainda é viável a gente aproveitar e reabilitar essa via de drenagem. Mas ainda não tem. Como não tem esse exame de imagem ainda, está em pesquisa, já tem protótipos, a gente tem que usar dados clínicos indiretos. E a literatura nos fornece dados clínicos indiretos para dizer que aquele olho tem uma chance de reabilitação da via convencional e aquele outro olho não tem. Que dados são esses? Estágio de evolução do glaucoma. Quanto mais inicial o glaucoma, mais a lesão está só no trabeculado, e quanto mais avançado o glaucoma, mais estruturas estão comprometidas. E se o glaucoma ainda responde bem à medicação. Então, se a gente tem um glaucoma que ainda está respondendo bem aos colírios, ou seja, você passou 1, 2, 3 colírios, a pressão está abaixo de 18, sem variação, é porque aquela via de drenagem ainda, de alguma forma, está funcionando. Porque se aquela via de drenagem parar de funcionar, a pressão vai a 40, 50 e não abaixa mais. São aqueles casos de glaucoma neovascular, aqueles casos que entope tudo. Então, se não está tudo entupido, é porque o colírio ainda tem a chance de resolver. Se ainda tem chance de resolver, é porque a via ainda está viável, você pode usar essas técnicas trabeculares. Então, esses dados indiretos são importantes para a gente selecionar o paciente. Então, o iStent, o que ele faz? Ele cria um pertuito através de um dispositivo que vai passar o humor aquoso direto da câmara anterior para o canal de Schlenk. Isso faz o quê? Corrige 2 problemas. Corrige o entupimento trabecular e previne o colapso do canal de Schlenk. Por isso você tem que colocar mais cedo, antes que colapse o canal de Schlenk. O Kahook e o GAT, o que eles fazem? Eles fazem uma trabeculotomia, eles rasgam a malha trabecular para comunicar diretamente a câmara anterior com o canal de Schlenk. Então você tira aquele processo de obstrução trabecular. Já o Zen, que é aprovado e é uma cirurgia com bolha, você coloca pela câmara anterior, ab interno, mas esse você ignora a via convencional, abandona ela e vai criar uma nova via subconjuntival. Então é um tubinho pequenininho que vai comunicar o espaço da câmara anterior com o espaço subconjuntival. E aí você meio que abandona essa reabilitação trabecular. Quando que ele está indicado, então? Naqueles casos em que a gente já não pode fazer a abordagem trabecular, a gente vai para a via subconjuntival. E ele substitui uma trabeculectomia, o Zen? O Zen ele substitui em certo sentido, naqueles pacientes onde a pressão-alvo não é tão baixa, tá? E aí a gente pode colocar. Imagina um paciente com glaucoma inicial que está com uma pressão de 25 usando a medicação máxima. Mas o glaucoma dele é inicial. Se o glaucoma é inicial, a gente não precisa de pressão de 10, 8. Pode ser 18. A gente pode ter uma pressão de 15, 16. O Zen fornece isso. Agora, você tem um glaucoma que está progredindo, terminal, com pressão de 25, usando medicação máxima, esse paciente precisa de uma trabeculectomia, porque a trabeculectomia oferece uma pressão de 8, 9, 10, entendeu? Perfeito. Eu acho que a próxima pergunta a gente já falou um pouco dela, mas eu vou retomar aqui porque eu acho que é importante para a gente resumir para os ouvintes. Qual é o perfil ideal dos pacientes, né, para a indicação de MIGS? A gente já falou que não pode ser um glaucoma muito avançado, se o glaucoma for mais inicial, a chance de responder é melhor. A gente já falou também, né, que as MIGS vão se encaixar no algoritmo de glaucoma num momento diferente aí da cirurgia de trabeculectomia e de implante de drenagem, mas se você puder resumir aí qual que é o papel do MIGS aí no algoritmo de glaucoma e qual o momento ideal para indicar a cirurgia? No algoritmo do tratamento do glaucoma clássico é colírio, 1, 2, 3 colírios, no máximo 4 colírios, que o quarto quase que não funciona. O laser no meio aí para substituir em algum momento, e quando nada disso funciona, faz uma cirurgia filtrante, subconjuntival. Essas técnicas angulares, elas entram como substituto do colírio. Por quê? Porque a gente tem muito problema com o paciente usando colírio, né? Então elas vieram para preencher essa lacuna.
paciente que está usando o colírio, mas que não está bem adaptado, está com intolerância ou tem dificuldade de manter por aderência ou persistência. A gente não acredita, mas tem dados que esses dados são replicados no mundo inteiro e no Brasil também, não é diferente. Ao final de um ano, 50% dos pacientes não usam colírio adequadamente, mesmo ganhando colírio no centro de referência do SUS. Mesmo, então, tirou o problema do custo. A adesão é muito baixa. De não usar adequadamente. Ao final de semana o cara não usa, ele vai sair para jantar, volta, não pinga o colírio. Ele viaja, não leva o colírio aquele dia está incomodando, ele não pinga. Então, a adesão é muito baixa. E a adesão faz o quê? Diminui a eficácia do tratamento e o paciente progride. Quando a gente indica MIGS como substituto do colírio, a gente está tirando o protagonismo do paciente e passando para o médico. Então, tira aquela responsabilidade do tratamento do paciente, passa para o médico. Então, acho que a grande indicação, respondendo a sua pergunta, do perfil de paciente das cirurgias angulares, são aqueles pacientes que estão em uso de colírio, mas que estão tendo algum problema com o uso do colírio, ou de intolerância ou de persistência e aderência. E o grande momento que a gente tem a oportunidade de fazer o uso dessas técnicas é quando a gente vai operar catarata. Então, o paciente precisa de fazer uma cirurgia ocular da catarata, a gente pode aproveitar aquele momento e oferecer para ele, olha, você não precisa ficar pingando colírio desse jeito por resto da vida. A gente pode te oferecer um procedimento que vai junto com a cirurgia da catarata e que vai te beneficiar em reduzir essa carga de colírio que você está usando. Era até minha pergunta, né? Todas as técnicas, elas são realizadas junto com a cirurgia de catarata ou algumas podem ser realizadas isoladamente com um paciente fácil? Todas elas podem ser usadas isoladamente em paciente fácil. Só que quando o paciente está bem controlado com o colírio, você dificilmente vai oferecer isso direto para o paciente. Ele está com colírio, você vai oferecer um SLT, um laser, alguma coisa para diminuir o colírio. A partir do momento que ele vai para a cirurgia, é diferente, ele já vai operar. Então você pode agregar esse procedimento para aumentar o benefício da cirurgia para ele e trazer um benefício para o glaucoma enorme, porque você pode estar mudando a história natural da doença daquele paciente, ao colocar um dispositivo, ao fazer uma cirurgia angular naquele momento em que ele está controlado. Então eu acho importantíssimo a gente ter isso no nosso arsenal terapêutico, porque a gente tem como oferecer isso. Mas vamos imaginar um caso, por exemplo, de um paciente que não tem catarata, fez o SLT, funcionou, o SLT baixou bem, mas agora a pressão está voltando a subir. E o paciente não quer ficar repetindo o SLT a cada 2, 3 anos. O SLT normalmente você tem que ficar repetindo. Você pode em um determinado momento falar, olha, para você não voltar a usar o colírio, você pode colocar um dispositivo agora. E mesmo o paciente sendo fácil, você pode colocar o dispositivo nele. A aprovação do dispositivo no Brasil é tanto para paciente isolada, cirurgia isolada, quanto para cirurgia combinada com a catarata. Mas a eficácia é semelhante ou a eficácia é maior quando a gente faz a cirurgia combinada? A eficácia é igual, A diferença que pode existir é naqueles casos em que você tem um fator facomórfico na catarata, onde você tira o cristalino, você tem um ganho por causa da retirada do cristalino. Mas se a gente considerar ângulo aberto com ângulo aberto, você tem um ganho igual nos dois olhos. Você falou de SLT, eu li uma informação e fazendo a pesquisa aqui para esse episódio, mas se eu estiver errado você pode me corrigir. Os pacientes que respondem ao SLT, eles tendem a responder também às MIGS? Existe essa associação? Porque é o mesmo perfil de paciente. Você imagina, o que o SLT faz no olho? O SLT, ele meio que modula a malha trabecular para deixar passar o moracoso mais fácil. Para deixar passar e para ele funcionar, a gente tem que ter canal de Schlenk e canais coletores ativos e funcionando, senão o SLT não vai funcionar. Então é exatamente o mesmo perfil de paciente. Então se você fez o SLT e ele funcionou, a chance do stent funcionar é a mesma, porque ele é o mesmo perfil. Você vai só ultrapassar a barreira trabecular. Qual que é a diferença entre os dois? O SLT, intrinsecamente, ele é feito para ser temporário. Por quê? Ele tem uma ação celular no trabeculado. Ele muda a expressão da matriz extracelular da malha trabecular. E as células, elas vão se repopulando. Quando aquela linhagem de células que você fez o SLT for renovada,
as células que chegarem novas chegam com a genética do glaucoma. Então elas chegam entupindo de novo o trabeculado. Por isso que a CLT sobe de novo a pressão. E é isso que acontece mesmo. Já o stent, não, ele cria um buraquinho, ou o Kahook, ele rasga aquela malha trabecular naquela região e você comunica direto. Então é físico o negócio, você rompeu a barreira trabecular. E existem dados pré-operatórios assim que podem nos dizer se esse paciente tem uma maior ou uma menor chance de responder bem ao tratamento com MIGS, algum parâmetro que a gente pode olhar, ou é basicamente ver se o ângulo é aberto, a gravidade do glaucoma, existe alguma informação a mais que, quando você olha para o paciente, você fala assim, esse daí deve funcionar muito bem, por exemplo, um iStent. O que eu uso na prática e que a gente consegue buscar da literatura são esses dados. O ângulo tem que estar aberto, glaucoma mais inicial a moderado, e que ainda está respondendo a colírio. Então, basicamente, esses 3 dados são importantes para a gente indicar e ter sucesso nessas cirurgias angulares. Perfeito. Já chegando mais na reta final aqui da nossa conversa, para você, por exemplo, escolher entre um iStent e um Kahook ou GAT, que são técnicas que vão agir, fazendo ali um bypass do trabeculado. Existe algum perfil de paciente que o iStent vai funcionar melhor do que o GAT ou o Kahook, ou tanto faz, assim? Eu acho que aí vai muito da escolha do cirurgião, porque a técnica, o objetivo é o mesmo, é você romper a barreira trabecular. Rompendo a barreira trabecular, você vai levar o moracoso diretamente para o canal de Schlemm. Eu uso na minha cabeça, eu advogo mais para os implantes, para o stent. Eu vou dizer por quê, porque eu tenho um raciocínio para isso baseado na fisiopatologia. A malha trabecular, antigamente se imaginava que a malha trabecular era um filtro estático, e esse filtro estático, ele, quando entupia, que a pressão subia. Então, se você pensar dessa maneira, se o filtro está entupido, o que você faz com o filtro? Tira o filtro, acabou, o moracoso vai passar adequadamente. Só que o que se sabe hoje é que não é um filtro estático o trabeculado. O trabeculado é um órgão que tem contratilidade. E ele contrai no ritmo da sístole e da diástole. Ele tem um pulso. E esse pulso aqui empurra o moracoso para as vias profundas até chegar no sistema venoso. Então, ele tem uma contratilidade. Essa contratilidade, ela ainda está presente nos glaucomas iniciais. Está afetada? Está parcialmente afetada, mas ainda existe. Então, na minha cabeça, pegar um órgão que ainda é parcialmente funcionante e destruir ele, se a gente tem a opção de simplesmente colocar um dispositivo e contornar ele, na minha cabeça faz mais sentido colocar o dispositivo. Outro fator importante que me leva a colocar mais stent do que fazer técnicas de goniotomia é que já existem no portfólio das empresas várias pesquisas de moléculas para reabilitar a contratilidade trabecular. Porque ao reabilitar a contratilidade trabecular, você vai estar melhorando a drenagem convencional. E se você usar um colírio desse no olho e colocou a stent, vai ser ótimo, vai ajudar. Se você colocar um colírio desse num olho que fez GAT, 360 graus, não vai funcionar nada esse colírio, porque ele vai reabilitar um tecido que já não existe mais. Digamos que o GAT, o Kahook são um pouco mais definitivos, assim, no sentido de você rasgou ali o trabeculado. Rasgou o trabeculado, depois... você perdeu, você destruiu um órgão que está parcialmente funcionante ainda. Beleza. Já que você falou do iStent, o que a gente pode esperar de redução pressórica, assim, em níveis percentuais ou de pontos ali de milímetros de mercúrio com a stent, com base nos estudos principais e até na sua experiência prática? Isso é uma outra quebra de paradigma que a gente teve com a cirurgia de MIGS. A gente está acostumado a medir o sucesso da cirurgia de glaucoma pela capacidade de redução pressórica. Por quê? Porque a gente indicava TREC, trabeculectomia, para olhos que estavam descontrolados. Pressão alta, mesmo usando colírio, a gente indicava e via quanto que abaixava a pressão. O iStent e as técnicas de goniotomia, normalmente a gente indica para olhos que já estão com a pressão controlada. E o benefício que você quer é o quê? É manter a pressão controlada e tirar colírio e dar qualidade de vida. Então, o critério de sucesso mudou. Não é só mais quanto que vai reduzir a pressão. A gente fez um trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora, interessante, onde a gente avaliou o sucesso do iStent, tanto de primeira geração quanto de segunda geração, mas a gente mediu
a capacidade de redução pressórica de acordo com a pressão pré-operatória. Então, o que a gente viu? Se o paciente tem pressão pré-operatória abaixo de 16, a capacidade de redução pressórica é 0. Não reduz nada o stent. Pô, então não reduz nada, por que você vai colocar esse negócio? Não reduz nada porque você teve ele já estava controlado previamente. Então você colocou, qual foi o benefício? Tirar colírio. Esse grupo de pacientes, mais de 80% fica completamente sem colírio. Se você pegar os pacientes com pressão acima de 18 no pré-operatório, ou seja, estava descontrolado, você colocou o stent, a capacidade de redução pressórica é de 9 milímetros de mercúrio em média. Reduziu bastante a pressão. Mas e a quantidade de colírio que tirou? Mais de 80% ainda ficaram com um colírio. Então, por que esse descompasso? Reduziu muito, mas ainda teve que permanecer com colírio. Por causa da via de drenagem que não estava perfeitamente viável, você colocou o stent, mas você ainda precisou de algum colírio para ajudar o stent. Então, quando a gente olha a capacidade de redução pressórica, vai depender do quê? Vai depender da viabilidade que você tem na drenagem e da pressão pré-operatória inicial. Quanto mais alta a pressão, maior vai ser a capacidade de redução pressórica. Só que nesse grupo de perfil de pacientes que a gente indica a stent, a gente tem um grande número de pacientes que já estão com a pressão pré-operatória controlada. E isso vai atrapalhar essa média do grupo todo. Então, se você olhar nos trabalhos todos, a média fica em torno de 1 a 2 milímetros de mercúrio de redução em média. Só que essa média está prejudicada porque a gente tem pacientes que não reduzem nada. Vou te contar um caso rápido. Eu tenho um paciente que usava 2, 3 colírios com pressão de 10, 12. Vou fazer uma catarata, coloco o stent, depois do stent ele está com pressão de 14 sem colírio nenhum. Colocou a inicial. Se você for olhar só capacidade de redução pressórica, esse olho foi um fracasso. A pressão era 11, foi para 14. Só que esse tipo de olho está lá no trabalho, atrapalhando a média de redução. Entendeu? A pressão subiu no pós-operatório. E, pô, se é um glaucoma inicial, pressão de 14 sem colírio, tá bom pra ótimo. caramba. O paciente está feliz, eu estou feliz e o glaucoma está controlado. E a gente, às vezes, negligencia a importância dessa questão do adesão ao tratamento, mas vocês que são glaucomatólogos sabem que é imenso, né? E se colocando no lugar ali, eu como paciente, às vezes estou fazendo um tratamento, alguma coisa, às vezes esqueço de dar a vitamina do meu filho, então assim, cara, é mais comum do que a gente imagina. Imagina o que a gente quer instruído, né, e tudo mais, se a gente esquece, imagina o paciente médio, que muitas vezes, né, enfim. Então, acho que essa questão de redução de número de colírios é bem relevante, a meu ver. Muito relevante, em termos de qualidade de superfície ocular e qualidade de vida, é muito relevante. É isso, é verdade. Até depois, se o paciente for precisar de uma TREC, se a superfície ocular dele for boa, vai melhorar o prognóstico dessa TREC também, né? Entretanto, né, a gente está falando de vários pontos positivos e tudo mais, mas existe a questão do custo, né? São dispositivos que ainda têm um custo elevado. Eu queria que você desse sua opinião, assim, se você acha que cabe, assim, a nível SUS, o SUS incorporar isso, ou você acha que fica um pouco fora. E queria falar também da realidade da saúde suplementar. Se não me engano, o stent foi aprovado pelo hall da ANS. E assim, quais são os pacientes que os planos aí liberam para você colocar? Quais são os critérios, assim, para o plano liberar um stent no plano de saúde? Olha, quando a gente vai avaliar custo em saúde, a gente não pode só avaliar o preço do dispositivo. A gente tem que avaliar os dois lados da moeda. Que dois lados? É o custo que aquela tecnologia está gerando e o benefício que ela vai proporcionar. Porque o benefício também gera economia no custo. Então, para isso, a gente tem as avaliações de economia em saúde. São estudos de custo-efetividade e custo-utilidade. Então, a gente tem um grupo de pesquisa que estudou os stents para esse perfil de custo aí. E a gente tem alguns estudos de custo-efetividade publicados nesse assunto. O que significa isso? É que, ao mesmo tempo, você olha o custo que vai gerar aquela tecnologia e o benefício que ela vai criar. Benefício em termos de quê? Benefício em termos de redução de colírio, em termos de qualidade de vida e em termos de redução de gastos futuros, tanto com trabeculectomia quanto com complicações de outros procedimentos. Quando a gente coloca tudo isso no mesmo saco, através de a metodologia apropriada para fazer esses estudos, o stent passa a ser econômico. Ele gera economia para o sistema de saúde. É diferente a gente, quando avalia custo em saúde, a gente não pode avaliar
individualmente, a gente vai avaliar coletivamente, porque o impacto é para a sociedade, é para o sistema de saúde como um todo. Então, se você for olhar no mundo, o iStent ele foi aprovado para reembolso na maioria dos países que têm saúde universal. Inglaterra, França, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão. Nos Estados Unidos, que é uma saúde altamente capitalista, foi aprovado para reembolso o iStent. E por que ele foi aprovado? Porque se comprovou o benefício a longo prazo desse tipo de dispositivo. No Brasil não foi diferente. Quando foi submetida para aprovação, as agências reguladoras, tanto o SUS quanto o rol da ANS, elas avaliam esses dois lados da moeda. Porque toda tecnologia que aparece, ela vai ser custosa, claro. Mas se ela gerar um benefício muito grande, vale a pena, porque vai gerar economia lá do outro lado. E o que se comprovou é que o iStent Inject, para o perfil do sistema de saúde, da saúde suplementar, ele gerou benefícios. Então, ele foi aprovado. E o mesmo aconteceu para os sistemas públicos de saúde, no SUS. Ele também foi aprovado para o SUS. Então, o iStent Inject já foi publicada a lei, ele é aprovado pelo SUS no Brasil, pode ser usado, só que falta um único passo na burocracia do SUS para ele ser implementado. Porque o SUS ele não é só uma agência reguladora, ele é provedor do dispositivo também. E para ele ser provedor, ele tem que atuar em logística, ele tem que atuar em compra, tem que atuar em centro de referência, treinamento dos cirurgiões. Então, o SUS ele tem uma burocracia muito maior para implementar. Mas isso está a poucos passos de acontecer no Brasil. Então, no Brasil, a gente já tem o dispositivo comprovadamente econômico do ponto de vista de saúde, tanto suplementar quanto do ponto de vista de saúde pública. Então, o custo parece que ficou fora da questão para os pacientes brasileiros. O que a gente tem que entender agora é qual que é o perfil do paciente que ele foi aprovado, porque não é para todo paciente. Ele foi aprovado para falha após a primeira linha de tratamento. Então, é o paciente que está usando o colírio, um colírio, ele falhou aquele colírio. Que falência é essa? Ou ele teve progressão, ou a pressão não está controlada com aquele colírio, ou ele está tendo alguma intolerância com aquele tratamento. A partir do momento da falha do primeiro tratamento, ele pode ser indicado para um iStent, tanto em cirurgia isolada quanto em cirurgia combinada. Então, a única coisa que fica fora é aquele paciente que está controlado com um colírio. Aí ele não... Esse está fora, esse não tem indicação. E ele tem que estar em glaucoma, tem que ter glaucoma, então não pode ser hipertenso ocular, por exemplo, que não tem a lesão no nervo óptico ou campo visual. Tem que ter glaucoma e tem que ter inicial a moderado. Então, se você tem um paciente que tem glaucoma de ângulo aberto, inicial a moderado e que falhou a primeira medicação, esse se enquadra no perfil de colocar stent no Brasil. Só mais uma pergunta que não estava no roteiro, mas tenho certeza que você vai responder bem. Os outros glaucomas de ângulo aberto, sem ser o primário de ângulo aberto, também são bons candidatos para esses dispositivos? Por exemplo, pigmentar, pseudesfoliativo, glaucoma, esses glaucomas de ângulo aberto, só que não primários. Os glaucomas de ângulo aberto, não primários, secundários, eles têm uma indicação boa se a fisiopatologia deles se assemelha ao glaucoma primário de ângulo aberto, que é justamente o que você falou, glaucoma pigmentar, secundária dispersão pigmentar e o glaucoma secundária pseudosfoliação capsular. Esses dois, eles funcionam exatamente como glaucoma primário de ângulo aberto, ou seja, uma obstrução trabecular progressiva. Uma exceção é o glaucoma corticogênico, secundário ao uso de corticoide, porque ele é trabecular, ele é de ângulo aberto, mas ele não responde bem aos stents, mas ele responde bem às técnicas de goniotomia, porque a fisiopatologia é um pouquinho diferente. Perfeito. E agora, realmente, para terminar, o que você poderia elencar assim, das principais complicações desses procedimentos? Quem vai começar tem que ficar muito atento, né, para evitar aí, né? Quais são as principais complicações? Dos stents, especificamente, a grande vantagem é que a ausência de complicações, é uma cirurgia muito segura. No início da curva de aprendizado, você vai ter uma dificuldade maior e o máximo que pode acontecer, talvez você não colocar o dispositivo como planejado, tá? Muito difícil você colocar ele no lugar errado, assim, você pode colocar no lugar errado na malha trabecular, mas prejudicar a córnea, íris, alguma coisa, é muito difícil isso acontecer. Então, eu acho que a segurança deles é muito grande. As técnicas de goniotomia são técnicas que têm um risco um pouquinho maior de sangramento. Ifema, sangramento tanto intraoperatório quanto pós-operatório imediato.
E pós-operatório tardio recorrente. Tem pacientes que fazem GAT que ficam com enfermas recorrentes ao longo da vida. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Mas o importante é fazer a curva de aprendizado com segurança, treinando as etapas necessárias, porque aí a gente consegue fazer uma cirurgia com segurança. E o risco de infecção seria o mesmo de uma cirurgia de catarata. Catarata, né? Baixíssimo. Que é risco bem menor, por exemplo, que numa TREC, né, de longo prazo, claro, um pouco maior. Bom, acho que era isso. Queria agradecer bastante ao Dr. Ricardo pelas excelentes respostas. Foi um papo muito bom. Acho que quem quer começar a MIGS vai ser uma boa introdução para se aprofundar mais no assunto. E é isso, agradecer a presença, espero que você tenha gostado também de participar. Bernardo, adorei, eu sou fã, agora vou seguir mais assiduamente e tenho certeza que vocês estão fazendo um trabalho importantíssimo de educação e que complementa as ações que a gente tem nas sociedades médicas. Então, parabéns pela iniciativa e pelo esforço de vida que vocês têm nisso daqui. Então é isso, pessoal, esse foi o Oftcast, obrigado pela audiência, até semana que vem.